A história da mineração de carvão em Arroio dos Ratos se confunde, em parte, com a história do Brasil. E começa lá no tempo do Império. Tanto é verdade que o primeiro poço de carvão foi inaugurado pela princesa Isabel, que acompanhada do seu consorte, o Conde de Deu, veio a Arroio dos Ratos e inaugurou então o primeiro poço de carvão. Posteriormente, com a utilização do carvão em maior escala, a produção teve a tendência a aumentar e isto ocorreu. Vários e vários outros poços de carvão foram abertos em Arroio dos Ratos. Isto gerou um aumento considerável da economia para a região e uma forma de geração de energia elétrica, vez que as termoelétricas eram as formas mais usadas para a geração de luz e energia elétrica. Assim, começou a história do carvão em Arroio dos Ratos. Posteriormente, já com a exploração em escala industrial e em maior escala, veio a utilização do carvão como fonte inesgotável ou como fonte extremamente utilizada em todo o país. Arroio dos Ratos teve sua própria usina geradora de energia elétrica, que foi no lugar denominado Poço 1, onde hoje está instalado o Museu do Carvão. Bom, os mineiros eram oriundos de várias e várias etnias. Nós tínhamos aqui em Arroio dos Ratos mineiros originários da Itália, da França, da Polônia, da Espanha, principalmente da Espanha, até porque a avenida principal de Arroio dos Ratos hoje é denominada Avenida Espanha, em homenagem aos mineiros espanhóis. Para se ter uma ideia, na época da mineração e com o advento do futebol, nós tínhamos em Arroio dos Ratos 3 times de futebol. Um deles era o Esporte Clube Brasil, que era formado por brasileiros. E tinha o time da Espanha, que posteriormente passou a ser o time do Guarani. Tanto é verdade que as cores da bandeira do Guarani hoje são as cores da bandeira da Espanha. E, na época, os brasileiros não podiam usar as cores do Brasil nos seus fardamentos porque não era permitido. E ainda, além do Brasil e Guarani, tinha o Grêmio Esportivo Estrela. Então, haviam os torneios de futebol e envolvendo sempre os mineiros. Além disso, os mineiros tinham assim, uma manifestação de fé bastante latente. Eles eram devotos de Santa Bárbara. Santa Bárbara é considerada a padroeira dos mineiros em toda a região, em todo o Brasil. Inclusive, todos os mineiros de carvão são protegidos, eles entendem assim, pela Santa Bárbara. Além da fé que os mineiros tinham em Santa Bárbara, eles eram muito supersticiosos. E alguns fatos se tornaram marcantes e passaram a fazer história dos mineiros. Os mineiros, por exemplo, eles não aceitavam trabalhar quando um colega de profissão morresse em acidente de trabalho. E isto era muito comum, haverem acidentes graves e com mortes no subsolo. Enquanto aquele mineiro que faleceu não fosse enterrado, não fosse dado a sepultura, não acontecia nenhuma atividade laboral embaixo da mina, porque os mineiros simplesmente se negavam a descer. Isso era uma atitude de superstição e de respeito ao colega. Além disso, os mineiros também tinham uma outra superstição bastante marcante. A presença da saia, do vestido ou da batina no subsolo representava um mau agouro. Então, sempre que descesse uma mulher ou um padre no subsolo, tinha mineiros que simplesmente se negavam a trabalhar. Eles não desciam ao subsolo para trabalhar de forma alguma. Isto era uma característica. Em meio a tantas curiosidades e tantos fatos marcantes, né, era muito comum os mineiros sofrerem acidentes, haviam muitas mutilações, muitos mineiros alguns perdiam a visão, braço, perna, até porque as condições de trabalho eram penosas e muito sofridas. Além disso, os meios de segurança eram praticamente inexistentes. Para se ter uma ideia, o mineiro de subsolo usava como calçado alpargatas. Hoje usam botas.
ou botinas com biqueira de aço, botinas com proteção, mas naquela época não tinha. O mineiro chegava para o trabalho e saía do trabalho com a roupa que ele utilizava. Então isso era uma característica. Mas assim, uma coisa que marcou bastante e que se tornou lenda na mineração é a história que começa com a enchente de 1936. No ano de 1936 houve uma chuva muito forte no estado do Rio Grande do Sul e principalmente aqui na nossa região, né? E a água saiu do leito do Arroio dos Ratos e foi tomando direção à região urbana aqui. E com esta grande quantidade de chuva, a água acabou entrando por um dos shafts, que era um poço de ventilação, e acabou invadindo a mina. E com essa invasão da mina, os mineiros começaram, os que estavam lá no subsolo, todos eles foram saindo. E conseguiram fugir, subindo pela gaiola, né, que era o elevador, e conseguiram quase todos escapar. E neste universo, nessa grande quantidade de mineiros que tinha um velho muito teimoso, um espanhol, e a teimosia é uma característica do espanhol, o velho Joaquim Correia. Pois o velho Joaquim Correia resolveu não seguir com os outros mineiros. Ele entendeu que deveria voltar e desligar a energia elétrica, porque ele era, na verdade, eletricista de subsolo. Então o velho Joaquim resolveu voltar para desligar a energia elétrica. Voltou, desligou a energia elétrica, só que não conseguiu subir a superfície e morreu. 10 meses depois, foram encontrados os restos mortais do Joaquim, que foi identificado exatamente pelo cinturão que ele usava, pelos equipamentos de trabalho, pelas ferramentas, alicate, pedaços de fio que estavam junto ao corpo. Então, o Joaquim morreu. E aí, dessa história fez-se uma lenda. Dizem que muitos e muitos mineiros que morreram no subsolo e sofreram e penaram durante os acidentes de trabalho, não só na enchente, mas em vários e vários acidentes que ocorreram na mina, esses mineiros de vez em quando resolvem voltar através de suas almas para serem relembrados, para que não sejam esquecidos, para que os seus trabalhos sejam reverenciados. Diz a lenda que esses mineiros voltam para relembrar o seu trabalho, para honrar o seu trabalho e para homenagear a Santa Padroeira Santa Bárbara. Assim, toda vez que acontece esta combustão espontânea de carvão, dos restos, dos rejeitos de carvão que ficaram sobre a superfície de Arroio dos Ratos, este cheiro forte de enxofre que exala em razão da combustão espontânea do carvão, a lenda conta que são os mineiros que na calada da noite vêm com seus lampiões e emprestam a chama de seus lampiões e põem fogo no carvão que acaba queimando, que acaba provocando esta combustão espontânea e este cheiro de enxofre. O cheiro de enxofre é originário, na verdade, da reação química, né, do carvão, porque provoca ácido sulfúrico e tudo isso. Então, esta é a lenda. Esta é a história da combustão espontânea. São os mineiros, o velho Joaquim Correia, que vem acompanhado de tantos e tantos mineiros com seus lampiões e põe fogo no solo de Arroio dos Ratos, e às vezes esse fogo se exala e às vezes esse fogo ele desaparece, ele volta, e a lenda conta que isso vai acontecer por muitos e muitos e muitos anos, porque os mineiros não querem ser esquecidos, não querem esquecer a sua Santa Bárbara e sempre honraram o trabalho.